Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre o pecado original. O Padre Wander Maia está aqui conosco nos explicando sobre o entendimento do que é o pecado. Nós já colocamos trechos do Catecismo da Igreja Católica sobre o ensinamento belíssimo sobre isso, que a Igreja sempre nos dá, entendendo um pouco mais sobre a questão do pecado original. Você pode ligar para a gente, mandar sua pergunta, sua participação. Nós temos uma participação via WhatsApp, vamos colocar na tela aí, diretor? Né? Daniel Souza, parabéns, Rede Século XXI, um grande programa de evangelização. Obrigado, Daniel, um grande abraço, reze por nós. Tem mais um? A Gláucia, sua bênção, padre, para o senhor, Padre Wander. Como podemos nos livrar do pecado original se o batismo nos salva? Olha, Gláucia, que legal, justamente essa pergunta que eu fiz no bloco anterior, que eu queria que o padre respondesse para a gente. Como é que a gente pode ser livre do pecado original, né? E como é que a gente também, como é que começou essa história toda, né? Desde sempre existiu essa realidade, o Padre Wander vai responder isso para a gente. Mas vamos começar essa explicação do Padre Wander, justamente quero ler mais um trecho do Catecismo da Igreja Católica. Vamos colocar a próxima tela aí, diretor, por favor? Está lá, o Catecismo 399. Diz assim: a Escritura refere as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original. Tem medo daquele Deus de quem se fizeram uma falsa imagem, a de um Deus ciumento das suas prerrogativas. Padre Wander, nós estamos falando do pecado original, e o catecismo ali fala de uma expressão da graça da santidade original? Tem a ver uma coisa com a outra? Então, Eric, aqui, na verdade, quando nós olhamos com a tradição da igreja, Adão e Eva foram criados já em um estado sobrenatural. O estado de natureza nunca existiu, Eric. Nunca existiu o estado de natureza. Eles não foram criados 100% naturais. Há os chamados dons antes da natureza, chamados preternaturais, que são dons que a natureza não exigiam, mas com os quais Deus os cumulou, sinais já da predileção dele por sua criatura, por sua obra-prima, o ser humano, dentre os quais eram inúmeros dons preternaturais, dentre os quais se destacam a imortalidade, o poder não morrer, a impassibilidade, o poder não sofrer, e a unidade interior de mente e de coração, de inteligência e de vontade, a unidade de um com o outro, Adão com Eva e Eva com Adão, e a unidade deles com toda a criatura. É preciso que você olhe e pense nessa cena, Eric. Imagina Adão com a cabeça na juba do leão, porque a profecia messiânica é que nos tempos últimos a restauração é disso. Ele levantando o seu dedo aqui em cima e a borboleta ou um falcão pousando no seu dedo. Tamanha unidade que existia. Esses dons preternaturais, essa santidade original, que ainda não é a ordem da graça elevada à sua potência definitiva, que vai acontecer com a vinda do Filho de Deus, e é nesse estado de graça que Nossa Senhora vai ser criada. Ela vai ser criada já superior a Eva. Ela vai ser criada já superior a Eva, porque Eva não ia gerar o Filho de Deus. E ela sim. De tal maneira que a única forma de Nossa Senhora não transmitir o pecado original a Nosso Senhor, e aí já responde os dois coelhos com uma cajadada só, Eric. A única forma de Eva, de Nossa Senhora não transmitir a Nosso Senhor o pecado original, era ela mesma não tendo o pecado, ela mesma, não tendo o pecado original. Bem, dito isto, o momento em que se dá o pecado original e se desagrega interiormente no homem a sua unidade, ele não perde totalmente no momento, viu, Eric? Ele vai perder gradativamente. Deus deixa sementes, resquícios dos dons preternaturais para que ele tenha uma espécie de uma pedagógica saudade desses dons. Daí pode-se explicar com calma que não seja tão literário assim a figura da vida prolongada de alguns personagens do Antigo Testamento. Certo. Pode ser em cima da explicação de que uma semente desse dom preternatural da imortalidade tenha ficado. Não integral, mas uma parte. Mas eles perdem os dons preternaturais, certo. Eles perdem o poder não morrer, a morte entra, eles perdem o poder não sofrer, o sofrimento entra, e eles perdem a unidade consigo, com o outro e com a criação, e aí vai começar uma saga que vai ser possível ser vencida somente com a redenção.
A palavra redenção, como nunca, Eric, ela tem um peso muito grande, ela foi esvaziada. A redenção é a nossa recompra da condição de escravos de fato. De escravos de quem? Éramos escravos de quem? Escravos de Satanás. Escravos de Satanás. Então essa recompra, ela está na ordem da graça totalmente sobrenatural. E o que ele fez na cruz foi fazer essa recompra, de tal maneira que a nossa inteligência, a nossa vontade inclinadas a desconfiar de Deus, está aqui o pecado original transmitido. Houve a ruptura da unidade entre os dois elementos. Essa ruptura se instaurou na inteligência humana, no coração humano, e vai ser transmitido. Qual a forma de ser arrancado disso? A graça batismal. Só que, eu já estou emendando um pouco, Eric. Pois não? E aí você já pode abrir caminho. Só que as consequências vão ficar. Em que sentido a posteriori? Se remove de fato a causa, o vínculo do pecado original. Na idade adulta, por que Deus permitiu que as consequências ficassem? Para que o homem seja cooperador na obra da sua redenção. Não o autor. Autor não. O único autor é Deus, ele. Único, mas para que ele coopere. Ou seja, Deus deposita na sua alma o germe, a semente da glória, da vida nele, a vida santa. E agora diz, te dou os meios, mas vai ter que cooperar para cultivar. Então o senhor já explicou aí que todos nós carregamos as consequências do pecado original, mas que um dia no batismo nós somos livres desse pecado original. É apagado. Somente o batismo pode fazer isso? Somente o batismo pode fazer isso. A única maneira de tirar o pecado original de alguém é o batismo. Só o batismo. Tá. É retirar da ordem da escravidão, tirar, como São Paulo disse, do reino das trevas e levar ao reino da luz. E resumindo o que o senhor disse anteriormente, essa questão dos dons préternaturais de Adão e Eva, e também dessa santidade original, é correto pensar que é justamente pelo fato de a corrupção, né, as consequências do pecado que todos nós carregamos, eles não carregavam, então é difícil a gente entender essa realidade porque a gente nunca viveu. Né? Eles não carregavam inicialmente essas consequências do pecado, já que eles nasceram sem esse pecado, foram criados, né, sem esse pecado. E que, lembrando ainda uma citação, Padre Wander, do Sínodo de Cartago, é muito antigo, o Sínodo de Cartago é do ano 418. Né? Lá a igreja já ensinava, né, que se alguém, por exemplo, afirmar que Adão e Eva morreria de qualquer jeito, pecando ou não, que a morte seria uma coisa natural para eles, independente do pecado, se alguém afirmar isso, está errado. Né? Que é uma heresia, que é justamente pelo fato que tiveram o pecado que a morte entrou no mundo. E fechando isso aqui... São Paulo já diz isso, São João já diz isso. Ótimo. Né? Que os dois já dizem isso. Quando a gente olha para Jesus, e Jesus venceu a morte, tem a ver com isso também? Sim. Na cruz Jesus venceu o pecado, Eric, o demônio e a morte, a tríade. O demônio que insuflou ao pecado e o pecado que produziu a morte. O demônio que insuflou ao pecado e o pecado que produziu o quê? Que produziu a morte. Qual que é a paga do pecado? A morte, Eric. Por que em si Nossa Senhora não precisaria passar pela morte? Porque não teve o pecado. Mas a tradição acredita que numa plena conformidade à vontade de seu filho, à vida de seu filho, a fidelidade ao seu filho, a obediência a Deus e a fidelidade ao seu filho, ela decide corredentoramente passar pela morte e ser ressuscitada imediatamente, mas como corredenção. A tradição ocidental acredita nisso, embora Pio XII nunca tenha definido o que aconteceu na sequência, né, Eric? No documento ele só apenas fala que ao término da missão de Nossa Senhora na Terra, ela foi elevada de corpo e alma. Não deixa claro se houve uma morte ou não. Exato. Né? A tradição oriental, da qual os maronitas acho que são os maiores, né, exemplares... Da dormição de Nossa Senhora, né? Ele usa uma expressão dormição no Oriente. A dormitio Maria, né? Que ela não conheceu a morte, ela adormece, ela dorme mesmo e acorda no céu. Por não ter o pecado, ela não conhece a morte. Contrariamente à tradição ocidental, não contrariamente, perdoe-me, esqueçam esse termo. Tá. Unidamente à tradição ocidental, por uma leitura distinta, ela quer se unir à morte de seu filho na cruz, corredentoramente, sem ter o pecado. Então ela passa por dentro da morte e sai ressuscitada. De tal maneira que o pecado que
que nela não agiu, aqui já está claro, Eric, e ela é o exemplar máximo da perfeição de Deus. Foi vencido por Cristo na cruz, nela não precisou ser vencido na cruz, foi dado como antecipação. Por que ela fala que exulta meu espírito em Deus, meu Salvador? Deus salvou-a quando preservou-a do pecado original, ponto. Na cruz, Cristo venceu o demônio, como diz a liturgia batismal, autor e princípio do pecado, da desobediência, da infidelidade, da rebelião, da alforria contra Deus, Eric. Deus venceu em seu Filho o demônio, o pecado, a desobediência, a infidelidade e a morte. Tem uma pergunta pelo WhatsApp aí, diretor? Coloca pra gente ler mais uma pergunta. A Paula está perguntando assim: olá, Érico, olá, Padre Wander, como uma criança recém-nascida pode já carregar o pecado original? E ali, complemento aqui a pergunta, não é um contraditório quando a gente diz que o homem nasce com liberdade, mesmo assim ele nasce com o pecado original? Isso não tem uma contradição aí, Padre Wander? Não, não é contraditório. Vamos explicar uma coisa por vez, Eric. Primeiro, como é que uma criança pode nascer com o pecado original? Por herança. A natureza humana foi curvada e ponto. Natureza humana. Como é que uma criança pode nascer diabética? Como é que uma criança pode nascer com leucemia? Estou colocando na ordem natural. Como é que uma criança pode nascer com uma síndrome determinada? Então, essa expressão, este comparativo não se aplica. Tá. Da mesma forma em que na ordem natural há limitações na ordem natural, na ordem física, que podem ser transmitidas, eu recebi como herança genética uma eritrocondroplasia, ok? Que produz assim a síndrome de maior desenvolvimento, de desenvolvimento normal, melhor dizendo, de tronco e céfalo e anômalo dos membros. Os membros normalmente desenvolvem menos. Eu recebi como herança genética. Eu escolhi receber como herança genética a eritrocondroplasia? Não. Quando se instaura e glória a Deus por isso, quando se instaura, Deus seja louvado por ter sido criado assim, quando se instaura na natureza humana, na sua natureza, essa fissura, que é a desconfiança em relação a Deus, ao seu amor e ao seu plano, e o querer estabelecer, porque o pecado original, no fundo, o que é, Eric? É querer estabelecer o critério do que é o bem e o mal. O pecado original é esse, eu tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Não é Deus que determina o que é o bem e o que é o mal, é Ele que criou tudo. Mas sou eu que, a partir desse momento, determino o que é o bem e o que é o mal. Uma arrogância, né? Arrogância, orgulho. O orgulho de Satanás transposto. Nesse momento existe a ruptura. Essa ruptura é transmitida porque ela ficou instaurada como uma deficiência não genética, mas espiritual, na natureza humana. Só que foi posto o remédio. De tal maneira que o remédio foi posto por nosso Senhor na cruz. E a redenção, a restauração é dada por nosso Senhor. E isso contradiz a liberdade de maneira nenhuma, mas a vincula. Vincula o que, Eric? Quanto mais ligado àquele que é a fonte desta liberdade, mais livre serei. Quanto mais desligado dele, mais serei escravo. Quanto mais ligado àquele que é a fonte dessa liberdade, mais livre serei. Quanto mais ligado mais a mim do que a ele, mais escravo. Quer dizer, é um atributo real a liberdade de todo ser humano, porém é uma ferida, o pecado original, que está lá dentro dessa liberdade. É uma liberdade, mas há uma ferida. E qual é o remédio dessa ferida? Ora, porque Cristo alcançou a salvação por nós na cruz, temos acesso a essa salvação no batismo, e o batismo nos cura dessa ferida. É isso, Padre Wander? O batismo nos cura dessa ferida. Houve, num determinado local, um vazamento, Eric, radioativo, que contaminou aos pais que lá estavam. Os pais foram contaminados e passaram a transmitir à sua prole esta contaminação. Posta a transmissão à sua prole desta contaminação, foi dado o remédio para que a sua prole se livre desta contaminação. Todavia, todas as gerações seguintes, prole da prole, da prole, da prole, da prole, recebem a transmissão desta contaminação. E para todos, prole da prole, da prole, da prole, da prole, foi dada a possibilidade da cura, está dado o remédio.
É só isto. É muito simples. Houve um vazamento. O vazamento do quê? Da confiança, do abandono, do querer o que Deus quer, da vaidade de querer estabelecer as coisas segundo a si mesmo, o próprio plano e a própria vontade. A partir desse momento, contaminou-se. Essa contaminação vai sendo transmitida. Isso é uma analogia, como em todos os casos. Sim, sim. Vai sendo transmitida. A transmissão vai ser perpetuada. Deus quis deixar que assim fosse, para que jamais a humanidade se esqueça, Eric, do que é ela sem Ele e do que é ela com Ele. E eu acho que fica aqui também o destaque para a grandiosíssima importância do batismo. Se você levou teu filho, de repente, para ser batizado e não entendeu isso, agora você entendeu de uma vez por todas. Olha né? que qual que é a grande teologia dos padres da igreja, a teologia batismal? Que aquele homem velho, ferido pelo pecado original, é mergulhado na graça infinita e no amor de Deus, e ele morre. E nasce um homem novo, capaz de se desenvolver na graça, se mantiver unido àquele que é o autor da sua vida nova. Separando-se desse que é o autor da sua vida nova, ela voltará a ser velha com toda certeza. Nosso tempo está acabando, mas eu ainda quero ler a última passagem do Catecismo, depois o senhor faz considerações finais, Padre Wander. Coloca para a gente aí, diretor, a última citação sobre isso do Catecismo da Igreja Católica, número 400. A harmonia em que viviam, graças à justiça original, ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado, o senhor explicou e ensinou isso agora há pouco, Padre Wander. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. As suas relações serão marcadas pela avidez e pelo domínio. A harmonia com a criação desfez-se, a criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Enfim, vai concretizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do que foi formado, a morte faz a sua entrada na história da humanidade. Quer dizer, as consequências desse pecado estão aí. Padre Wander, suas considerações finais e a sua bênção, por favor. Eric, o mais importante de tudo é isso aqui. Deus amou tanto o mundo, que quando nós lhe demos as costas, o que Ele fez? Deu seu Filho para nos salvar. Este, para mim, Eric, tem um trio de versículos. Esse está entre os 3. São João 3,16. Mas Deus amou tanto que deu o seu Filho. Desconfiar do que mais, o que Ele tinha de mais precioso. Ora, isso exige uma livre resposta, mas uma correspondência do ser humano. E como os nossos irmãos, os santos, quanto mais em Cristo, mais plenos e mais livres. Quanto mais enxertados nele, quanto mais vivendo nele, mais plenos seremos. Quanto mais em nós e menos nele, Eric, com certeza mais infelizes, mais escravos, mais pecadores. Então vamos viver na graça, vamos ter uma vida sobrenatural intensa, vamos confessar, vamos ter vida de Santa Missa, vamos ter vida de oração, vamos andar agarrados ao Senhor e a Nossa Senhora então um dia ao céu. Sua bênção, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Wander, mais uma vez. Obrigado mesmo. O Padre Wander tem um canal super legal no YouTube. Se procurar por Padre Wander Maia, você vai achar. Padre Wander de Jesus Maia, está no YouTube? No YouTube, Padre Wander de Jesus Maia. Padre Wander Maia de Jesus Maia está lá no YouTube. Também nas redes sociais, no Facebook. Curtam a página do Padre Wander. E a nossa aqui do programa Eclésia também. A gente divulga um monte de coisa durante a semana pelo Facebook. Também pelo WhatsApp, pelo Instagram, você pode receber também informações do programa Eclésia, divulgue pelas nossas redes sociais também, para que a gente possa espalhar o nosso trabalho também pela internet. Olha, no domingo tem programa Eclésia inédito, com o Padre Wander mesmo, vamos falar sobre a importância da consagração à Nossa Senhora, os motivos relacionados à consagração à Nossa Senhora, especialmente segundo o método de São Luís. Domingo às 19, esse próximo domingo você não pode perder. Vai ser bem legal, Hoje ainda tem programa Brasil Cristão, que está imperdível. Assista, continue conosco na nossa programação da Rede Século XXI. E na semana que vem a gente volta no programa ao vivo, também na terça-feira. O Padre Guido, semana que vem, estará aqui conosco na terça-feira para falar também sobre as coisas relacionadas ao Dia de Finados, que é sempre interessante, tá certo? Hoje nosso programa vai ficando por aqui. Se Deus quiser, na semana que vem a gente se encontra. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau.